Boa noite a todos e a todas que nos assistem pela nossa página, todos os domingos à noite, a partir das 19h30, para quem nos assiste a partir das 20 horas, geralmente. É sempre um prazer recebê-los todas as sextas e domingos. Eu quero compartilhar com as senhoras e os senhores sobre um assunto que permeia não só a história bíblica, mas a história secular. Porque nós não podemos esquecer que a história bíblica, ela está inserida na história secular. Acontecimentos bíblicos, alguns são comprovados hoje pelas ciências disponíveis, pela arqueologia, por exemplo. E tanto a história bíblica quanto a história secular, ela é marcada por amores, decepções, vingança, perdão, enfim, onde há ser humano com a sua imperfeição que lhe é inata e faz parte da sua natureza, ali nós teremos um misto de afetos, de emoções, de sentimentos. Mas de todas as histórias da Bíblia que falam sobre amor, decepção, vingança, talvez a melhor que retrate o que eu pretendo dizer esta noite seja a história de José. Nós podemos abrir as nossas Bíblias no capítulo 50 de Gênesis. Capítulo 50 de Gênesis. Podemos ler a partir do verso 14 do capítulo 50. As senhoras e os senhores acharam? Ok. Passamos à leitura então. Depois, tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai, Jacó, ou Israel. Depois de haver sepultado seu pai, vendo então os irmãos de José que o pai deles já havia falecido, disseram entre si, devido àquilo que lhes pesava na consciência: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos? Portanto enviaram a José dizendo: teu pai mandou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão dos teus irmãos, seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Versículo 19. Então José, depois de ter se recuperado, disse-lhes: não temam, porque porventura eu estou no lugar de Deus.
com certeza vocês intentaram mal contra mim, isso há 10 anos atrás. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer com que se dê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temam, eu sustentarei vocês e suas famílias. E assim José consolou e falou segundo o coração. Para aqueles que não lembram da história de José, eu vou tentar resumi-la. José era filho de Jacó, entre outros irmãos, e era o filho preferido de Jacó, por razões amorosas, porque Jacó, ele amava muito a Raquel, e ao dar à luz a José, a esposa de Jacó veio a falecer. E toda vez que numa conjugalidade, quando um dos cônjuges falha e a criança começa a sofrer com a ausência, o cônjuge que permanece, ele tenta compensar a ausência daquele que falhou, daquele que faltou, lhe favorecendo em quase tudo, fazendo todas os seus desejos, os seus gostos. Então José era o filho preferido, e os irmãos de José tinham ciúmes dele. Na verdade, tinham inveja, porque ciúme a gente tem daquilo que tem, inveja a gente tem daquilo que não tem. Eles tinham inveja de seu irmão. E José, ele era meio folgado mesmo, porque quando eles estavam tomando café, né, ele começava a dizer umas coisas assim: olha, gente, eu tive um sonho alegórico, cheio de alegorias, e de acordo com esses sonhos que eu tive, eu acho que um dia todos vocês vão estar de joelhos diante de mim, todo mundo sentado, tomando café na mesa, né? E os irmãos assim, olhando para ele, meio de canto de olho, inclusive a mamãe e o papai também vão estar ajoelhados diante de mim. Daí eles ficavam, né? Poxa, o que esse cara pensa que está com o rei na barriga? Né? Põe complexo narcísico, tem esse homem, né? Quem ele pensa que é? Aí quando eles tiveram uma oportunidade no campo, eles se reuniram, os irmãos, e decidiram matar José. E por algo divino lá resolveram não fazê-lo, e ao invés de matá-lo e jogá-lo numa cisterna, eles resolveram vendê-lo para mercadores de escravos. E assim o fizeram. E José foi então da cisterna, do poço, do buraco onde ele estava ali, aguardando a sentença dos irmãos, se iriam matá-lo ou não. Ele foi vendido então para mercenários ismaelitas que iam em direção ao Egito, com certeza, para negociar seus escravos capturados. E José estava ali no meio, e chegando no Egito, lá no mercado de escravos, o Potifar, que era um dos generais de Faraó, achou interessante aquele rapaz lá, mais ou menos com 17, 18 anos de idade, então acaba comprando esse rapaz. E José vai trabalhar, vai servir como escravo na casa desse oficial do exército de Faraó. E lá, todos nós sabemos, Deus o abençoa, e abençoa por causa de José. De repente também acontece um caso fortuito, né? Satanás usa a esposa de Potifar para tentar seduzir José, que não cede à sedução. Então ela acaba mentindo sobre o rapaz vai preso. Na cadeia ele conhece algumas pessoas, ele interpreta sonhos e pede para que, quando essas pessoas saírem da cadeia, elas lembrem-se dele, porque foi ele que interpretou o sonho. E aconteceu isso.
Só sei que chegou aos ouvidos de Faraó. Chegou aos ouvidos de Faraó que tinha um cara na cadeia que era capaz de interpretar sonhos. Chega isso. E o Faraó manda chamá-lo, pois teve sonhos muito terríveis que ele não conseguia entender. Aí José, a grosso modo, disse para ele: olha, você não precisa nem me contar o sonho, porque Deus já me mostrou o conteúdo dos sonhos e sua interpretação. Interpreta, dizendo que sobre o Egito viria 7 anos de quê? De abundância, que seriam seguidos de 7 anos de miséria. Então, Faraó se afeiçoou tanto de José que o colocou como grão-vizir. A gente não conhece esse nome grão-vizir porque está nos livros históricos, não está na Bíblia. A Bíblia diz assim que ele era o primeiro depois de Faraó. Então ele era um grão-vizir. Abaixo de Faraó era ele que mandava. No segundo ano dos 7 anos de miséria, quem é que aparece na frente dele? Quem é que sobe ao Egito? Por causa da fome que se instalou sobre a terra. A família, os irmãos de José, que não o reconheciam, mas ele os reconheceu. Eu até entendo, porque quem dá, esquece, mas quem apanha, é difícil esquecer, né? E de repente, José está aqui, os irmãos deles estão ali, e talvez ele tenha sido visitado por aquele sentimento que já nos visitou várias vezes, sentimento que é um sentimento muito feio, e a gente não costuma nominá-lo literalmente, porque vingança é um nome feio, é um negócio feio. Vocês querem ver? Alguém aqui ama ser vingativo? Dificilmente alguém vai levantar a mão, porque a vingança é uma coisa feia. A gente não gosta de usar esse nome. Só que existem vários eufemismos para a vingança. Existem outros nomes mais suaves, e que não são tão ameaçadores, que nós acabamos colocando no lugar desta palavra de vingança. Então acompanhe o meu raciocínio. José está aqui, os irmãos deles estão ali, ele foi visitado por esse sentimento de vingança. Ele poderia ter pensado assim: pois é, agora vocês vão ver, vocês me fizeram mal e eu vou fazer o mesmo com vocês. Ou senão ele poderia ser mais evangélico e usar um eufemismo e dizer assim: está se cumprindo agora a profecia que Deus me deu e que eu contei para vocês naquele café da manhã. E em nome dessa profecia eu vou fazê-lo sofrer. Ou ele poderia usar um outro eufemismo para vingança e dizer assim: isso é obra de Deus, é um propósito do Senhor. Eu acho que a gente acha feio a palavra vingança, mas às vezes a gente acaba se vingando, utilizando outra palavra para descrever esse sentimento que nos visita. E a pergunta que eu faço: por que José não se vingou dos irmãos? Eu gosto muito do que Harold Kishney, Arnold seria Arnoldo em português, Kirchner, porque ele é um judeu americano, conhecido no Brasil por aquele livro,
coisas ruins também acontecem a pessoas boas. Alguém já viu esse livro? Esse autor, ele dá para a gente, ele é um rabino, ele é um judeu, ele dá para a gente 3 razões pelas quais José não se vingou de seus irmãos. A primeira delas, José não se vingou de seus irmãos porque ele sabia que se ele o fizesse, se ele se vingasse de seus irmãos, ele estaria se igualando a eles. O maior mal que um malvado pode nos fazer é fazer com que a gente se torne como ele. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. O maior mal que um malvado pode me fazer é fazer com que eu me torne como ele. Esse é o maior mal que o mal do malvado pode nos fazer. É esse negócio que, quando o sentimento de vingança nos visita, que eu já disse para você que se transveste de propósito divino e até de justiça, porque José poderia ter dito: agora vai se fazer justiça. Vai se fazer justiça. Aquilo que Deus mostrou está se cumprindo. E se valer disso para tripudiar sobre aquelas pessoas. Mas ele não fez. E a primeira razão, segundo Kirchner, foi porque ele sabia que se ele fizesse a mesma coisa, ele está descendo ao nível deles. E eu me coloco, porque eu tenho dito reiteradamente para vocês que os personagens da Bíblia são espelhos para nós. A gente se vê neles e a gente vê coisas deles em nós, porque são seres humanos como nós. E muitas vezes nós somos visitados por esse sentimento de vingança. Só que a gente não usa esse nome. A gente usa outros eufemismos, como a justiça será feita. É um propósito divino. É uma visão que está se realizando. Eu não te avisei, eu não falei sobre isso. O problema é que quando o mal nos visita, e quando nós o alimentamos, damos vazão a ele, ele se instala dentro de nós e se fortalece, ele cresce dentro de nós e faz com que nós passemos a tratar as pessoas de uma forma ríspida, de uma forma deselegante. Nós passamos a ver o mundo com uma cor cinza. E isso nos leva à segunda razão, segundo Kirchner, pela qual José não se vingou de seus irmãos, podendo fazê-lo. A segunda razão é que José preferiu a sua família, preferiu pessoas a ter razão, a se vingar. Como o ódio, a falta de perdão, a frustração, amores e desamores, eles acompanham a raça humana. Nós temos que escolher durante a nossa peregrinação nesta terra, se nós vamos escolher entre pessoas e entre vingança. Vamos ter que escolher. E eu acho engraçado que esse mesmo autor, ele dá um exemplo muito interessante. Isso acontecia conosco, quando nós éramos crianças. E depois a gente viu acontecer com os nossos filhos. O que acontece quando as crianças brigam?
minutos ou horas depois, minutos ou horas depois, as crianças estão brincando de novo, as mesmas que brigaram. Agora, os adultos que brigam por causa das brigas das crianças, eles nunca mais. Mas por quê? Simples. Porque as crianças, elas preferem ser felizes a ter razão. E os adultos preferem ter razão a ser felizes. Vai chegar um ponto na nossa vida, nas nossas relações, seja conjugal, seja familiar, seja trabalhista, que nós ficaremos entre as pessoas e entre os nossos sentimentos que estão feridos. E nós teremos de escolher se vamos ficar com as pessoas ou se vamos ficar com a razão. Só que daí acontece algo muito perigoso, porque nós começamos a caminhar para um destino muito perigoso quando isso começa a acontecer. Nós vamos acabando ficando sozinhos, solitários. E eu lembro de uma vez, de um testemunho que o pastor contou, de uma menina, de uma jovem, que às 11 horas da noite, já estava terminando o dia, ela ligou: eu estou ligando para lhe dizer que eu estou de aniversário, e até agora, 11 horas da noite, ninguém me ligou para me dar os parabéns. O pastor ficou pensando assim: mas e os seus pais? A menina disse assim: eu cortei relações com eles. E os seus amigos? Não tenho amigos. A pessoa estava fechando 24 horas no dia do aniversário dela, sem receber os parabéns de ninguém. Aí o pastor, esse pastor que estava contando essa ilustração, ele disse assim: eu não posso te dar os parabéns. Como é que eu vou dar os parabéns para uma pessoa que andou pelo caminho da solidão, que preferiu ter razão a manter relações, e acabou orando pela menina? Eu temo que muitos de nós, embora rodeados de pessoas, acabemos como essa menina. Tomara que não. Tomara que não. A terceira razão pela qual José não se vingou de seus irmãos foi que ele não queria que a dor do passado desse significado à vida dele no presente e comprometesse o futuro dele. Percebemos? Eu não posso permitir que os traumas do meu passado, eu não posso permitir que o que me aconteceu de ruim continue dando tom ao meu presente, aos meus sentimentos, continue sendo uns óculos pelos quais eu olho o mundo e olho a vida e julgo as pessoas. Eu não posso permitir que isso aconteça. Não posso, porque quando nós não perdoamos, e perdoar é um ato unilateral que favorece
só o perdoador. O perdão, ele traz benefícios para mim. Eu não perdoo o outro porque o outro mereça o perdão. Eu perdoo o outro porque, enquanto eu não perdoar, eu estarei preso numa cela juntamente com o meu passado e com aquelas pessoas que personificam, que simbolizam as coisas ruins que aconteceram comigo. E eu fico preso nesta cela, e quanto mais eu tento controlar as pessoas que me fizeram mal, mais fechada e estreita se torna essa cela, essa prisão. Porque eu posso me tornar exatamente como aquela pessoa que me fez mal. E o ser humano, devido à sua natureza não regenerada, pecaminosa, tendenciosa ao pecado, a gente tem sede de vingança. A gente chega a dizer assim: se eu puder me vingar, tudo bem, mas se eu não puder me vingar, que ele morra, que aconteça alguma coisa. Porque existe algo dentro de nós que não é divino, não é divino, que faz parte da nossa natureza, que faz com que a gente caminhe para a justiça própria, para fazer justiça com as próprias mãos. E como eu disse que a palavra vingança é um nome feio, a gente substituiu ela. No nosso discurso, então, a gente diz: é um propósito divino, isso que está acontecendo contigo. Você está pagando o que você fez para mim. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12. A partir do verso 17. Romanos capítulo 12. Carta que Paulo escreveu à igreja que havia na cidade de Roma. Capítulo 12, versículo 17 em diante. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível e estiver ao seu alcance, tende paz com todos os homens. Versículo 19: não vos vingueis, não façam justiça pelas próprias mãos, mas dai lugar o quê? A ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. José entendia o caráter daquele que disse: não vos vingueis. Porque aquele que disse: não vos vingueis, ele também disse: as minhas misericórdias se renovam a cada dia. Aquele que disse: não façam justiça pelas próprias mãos, tem um filho cujo nome é o Príncipe da Paz.
esse que pediu para nós: não se vinguem, disse para nós perdoarmos as pessoas. Quantas vezes? 70 vezes. Talvez você, como eu, se pergunte, como eu me perguntei, e talvez você esteja se perguntando. Quer dizer que a gente tem que continuar a da pessoa que fez algum mal para nós? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O perdão é um ato unilateral. A amizade ela carece de uma reciprocidade. Você pode amar uma pessoa sem gostar dela. Eu já falei aqui sobre isso, quem é que lembra? Que amar é diferente de gostar. Por exemplo, amava ou não os fariseus? Jesus gostava de estar com eles ou não? Não. Você não precisa levar para casa as pessoas que você ama. Porque a amizade é algo que requer uma mutualidade, uma reciprocidade. O perdão não, é um ato unilateral. Eu decido perdoar. Quer dizer então que eu posso perdoar uma pessoa e não conviver mais com ela? Pode. E nesse sentido, eu vou dizer algo aqui, eu peço que vocês se esforcem para entender. Não estou fazendo aqui uma apologia, uma defesa do divórcio, mas até para a gente se separar, a gente precisa ter paz, porque senão as crianças sofrem. Por exemplo, sabemos que Deus odeia o divórcio, mas já que não é possível, até para se separar, nós precisamos ter paz. Então, por que José, estando diante da possibilidade de se vingar de seus irmãos, não o fez? Primeiro, porque ele queria se igualar. Porque o maior mal comigo é fazer com que eu me torne como ele. José preferiu a família, os relacionamentos, as pessoas, do que ter razão. Porque ele entendeu que as crianças brigam e voltam a ser felizes, e voltam a brincar de novo porque elas decidiram ser felizes a ter razão. E que os adultos, eles preferem ter razão a ser felizes, e por isso eles não voltam a brincar. José perdoou porque ele não quis mais que as coisas ruins que lhe fizeram no passado passasse a dar sentido ao seu presente e comprometesse o seu futuro. É um benefício para mim, para ele, para você. E que enquanto a gente continua tentando controlar as pessoas que nos fizeram mal, a cela do nosso aprisionamento continua diminuindo de tamanho, se transformando numa solitária. José sabia que se o mal se instalasse nele, se fortalecesse, ele estaria caminhando para um destino fúnebre, que é o destino da solidão. E que aconteceria com ele, repito, como aconteceu àquela menina, que às 23 horas da noite do dia do seu aniversário, ligou para o pastor: pastor, eu estou ligando para que o senhor me dê os parabéns e ore por mim,
porque até agora ninguém me parabenizou, porque a gente acaba sozinho. São escolhas que nós teremos de fazer no transcorrer da vida. Eu quero convidá-los a ficar em pé, por gentileza. Quantas vezes eu me senti ofendido, eu me senti lesado, magoado, e disse para as pessoas que me perguntaram: tu ficou magoado? Mas quando eu descobria que aquela pessoa que me magoou se deu mal em alguma coisa da vida, eu senti uma felicidade dentro. Quem é que é ser humano como eu e já sentiu isso? Levanta a mão. É desses eufemismos que eu estou falando. A gente não diz que se vinga, mas a gente diz que a justiça de Deus se realizou. Como se a nossa justiça, a forma de ver a vida e achar que o que deve acontecer com as pessoas fosse a mais perfeita possível. E esta é a razão pela qual Deus disse assim: vocês não podem julgar, porque ao contrário de mim, que conheço o coração das pessoas, vocês não conhecem. E que às vezes a gente está enxergando um cisco no olho do irmão, sendo que na nossa frente tem o quê? Um baita pedaço de pau. Por isso que Jesus fez um círculo no chão, metaforicamente falando. Ele entrou para dentro e disse assim: é só dentro desse círculo que você pode julgar a sua consciência e a si mesmo. Fora desse círculo, eu não autorizo você a julgar. Eu quero orar com vocês que, como eu, não quero descer ao nível do mal. Não quero ter razão em detrimento das minhas relações, em detrimento das pessoas, do meu casamento, da minha família, dos meus amigos, dos meus irmãos. Como José, eu não quero que o passado ele passe a significar a minha vida, passe a me influenciar. Não quero passado negativo, mas eu quero liberar perdão. Talvez você me diga: mas essa pessoa não merece. É por isso que o perdão é necessário, porque o perdão ele só é necessário quando não há mais possibilidade de ressarcimento. Enquanto houver possibilidade de ressarcimento, o perdão não é necessário. Agora, quando acabou a possibilidade de eu ressarcir uma pessoa, não tem como eu fazer isso. Aí só cabe uma coisa, que é o perdão. Então, quem sabe essa pessoa que lhe fez mal já não esteja mais com você. E não tem como essa pessoa ressarcir todo o prejuízo que ela causou na sua vida. Não tem como ela ressarcir. Não. É exatamente para isso que existe o perdão. Para que o perdão ele nos liberte. Ele nos deixe livres. Para olhar para essas pessoas que nos feriram, sentir pena delas e entender que a verdadeira vingança pertence ao Senhor. Porque senão nós vamos viver o resto das nossas vidas envenenados e achando que
quem vai morrer vai ser o outro, mas nós estamos morrendo. Estamos perdendo a alegria de viver gradativamente. Já não somos mais os mesmos, como cantava Elis Regina, já não somos mais os mesmos. E vivemos exatamente como os nossos passados, porque o passado ainda está amarrado ao nosso tornozelo como uma corrente muito forte. Nós vamos cantar uma canção. Eu gostaria de ouvir o som de correntes caindo nessa noite. Eu não sei, várias pessoas me magoaram e me magoam. A maioria das minhas mágoas e decepções são proporcionais às expectativas que eu crio sobre as pessoas. E nesse sentido, eu sou o próprio provocador dos meus problemas. Mas se você, pelo Espírito de Deus, está entendendo o que eu estou tentando dizer, eu peço que nesta noite você diga para Jesus do seu jeito: Senhor, eu não quero me tornar exatamente como aquela pessoa que me magoou. Senhor, eu não quero me separar de toda pessoa que me magoar, caminhando para a solidão. Eu não quero às 23 horas de um dia, do dia do meu aniversário, ninguém ligar para mim. Senhor, eu não quero que o passado, por mais tenebroso que seja, ele passe a ditar o ritmo da minha vida. Não. Eu quero que o Senhor, cujas misericórdias se renovam todos os dias, encha o meu coração com o teu amor. Senhor, eu quero que o príncipe da paz traga paz à minha vida, esta paz que excede todo e qualquer entendimento. Senhor, eu quero me libertar. Talvez ninguém tenha ferido você mais do que você mesmo. E talvez a pessoa que você precise perdoar seja você mesmo, por ter achado que não deveria ter feito, ter dito coisas que você fez e disse. Então nós vamos cantar esta canção. E eu quero convidar a todos que querem ter as suas vidas ressignificadas, a todos que querem liberdade. Se você quer orar conosco aqui à frente, você vem aqui.